Este programa é uma produção da Rádio Senado, emissora parceira da Rádio Ubuntu. Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão. O assunto de hoje é o instrumento de trabalho meu e o do Gesiel Carvalho. Na verdade, de todo mundo que trabalha com rádio. A voz. A voz, sim. Hoje, 16 de abril, é o Dia Mundial da Voz. E a gente, claro, não poderia deixar a data passar em branco. O dia é mundial, mas faz parte oficialmente do calendário brasileiro. Isso porque, em 2008, entrou em vigor a lei que estabelece 16 de abril como o Dia Nacional da Voz. É claro que a saúde da voz não deve ser só preocupação de quem trabalha no rádio. Os profissionais que lidam com ela, fonoaudiólogos e otorrinolaringologistas, alertam para os problemas na voz, que podem atingir qualquer um. Eles falam dos cuidados que devemos ter com a laringe, órgão que fica entre a boca e o início do pescoço e é responsável pela produção de som. Então, o que a gente deve fazer para preservar a saúde da laringe e, em consequência, da nossa voz? A primeira dica é para os fumantes. Sabemos que o fumo faz mal para muita coisa e a voz não fica atrás. A sua voz fumante vai agradecer muito se você deixar o cigarro para lá. O fumo faz mal para a voz. E o mesmo se pode dizer das bebidas alcoólicas e das comidas fortes. Isso quer dizer que se você gosta de tomar umas e outras e de uma comida picante, caprichada na pimenta, não está prejudicando só o estômago, não. A laringe também fica irritada. Outra ajuda é não forçar a voz. A gente tem que tentar falar num tom adequado, sem ter que gritar. É uma dica especialmente valiosa para os professores, que devem ficar ligados para não maltratar a voz enquanto estão dando aula. E se você é aluno, ó, dá uma força aí, né? Vai ajudar muito se não fizer barulho ou ficar de papo com o colega ao lado na hora em que o professor estiver falando. E essa aqui é pra gente que mora em Brasília, que daqui a algumas semanas vai entrar no período de seca. Faz um bem danado para a voz ingerir bastante água para não deixar a laringe desidratada. Mas nada de tomar água estupidamente gelada, aquela que quase racha o copo. Água gelada, pessoal, também não é uma boa. Um último alerta: rouquidão não é algo normal. Se você sente que está com a voz rouca há vários dias ou qualquer outro problema como pirraguear constantemente, é bom procurar um especialista, no caso um otorrino. Ele pode fazer exames para verificar o que está acontecendo com a sua voz. Dia Mundial da Voz. Tá aí uma boa oportunidade para você pensar em como está a sua voz. E vamos parando por aqui, né, Gesiel, neste Dedo de Prosa. Afinal, Conexão tá só começando e vamos usar muito a nossa voz até o fim do programa. Exatamente, Adriano. Vamos usar bastante até às 9 horas da manhã com a sua participação também. Vou até aproveitar e tomar uma aguinha aqui na minha garrafa. Nessa garrafa Stanley de $300. É isso, é? É por aí. Vou tomar aqui para hidratar aqui a minha laringe, porque hidratação da laringe sem ser água muito gelada é uma boa. Porque, gente, a água gelada, muito gelada, irrita a laringe, não é uma boa para a voz. Então é bom uma temperatura ali um pouquinho fria, né? Tudo bem. Para que você possa dar aquela hidratada. E essas outras dicas também. Você que é fumante, o fumo irrita a laringe, prejudica a laringe. Tanto é que quem fuma há muito tempo geralmente tem uma rouquidão. Uma rouquidão na voz. A gente acostuma falar voz de fumante, né? Aquela voz mais rouca. Dessas dicas, Adriano, eu vou confessar aqui dois pecadilhos. Vamos lá. Com relação à minha confesse, Gesiel, confesse. Água gelada, eu gosto demais, mas sei que prejudica a garganta, irrita a laringe, então eu procuro não tomar naquela temperatura que eu gosto, que é a estupidamente gelada.
tenho tentado realmente não tomar essa água tão gelada assim. E a outra é pimenta. Eu sou apaixonado por pimenta e é difícil largar. Mas tudo com moderação, né, Adriano? É verdade, tudo com moderação, numa boa. Você pode ir curtir uma pimenta de vez em quando e tal, isso não tem problema. Agora, por exemplo, pimenta todo dia. É exagero. Aí já complica. Bebida alcoólica, a gente não vai dizer aqui pra você não tomar bebida alcoólica, mas bebida alcoólica sempre, isso aí também prejudica. Verdade. Então, vamos cuidar da voz. Cuidados essenciais pra você e muito mais ainda pra gente que trabalha com a voz, afinal de contas, é ela que bota comida na mesa já há um tempinho, né, Adriano? É verdade. E falar alto, né, gente? Porque pode ser que você já esteja falando alto sempre, isso pode ser um problema de audição, uma coisa leva a outra, então vai no otorrino, faz uma geral aí, né? No aparelho auditivo também, para você não ficar falando alto. E também você que é professor, você que é vendedor, lida muito com a voz, né? Tem aí a voz como um instrumento de trabalho, como nós aqui do rádio. A gente precisa tomar cuidado para não ficar falando num tom acima sempre, porque isso também desgasta a voz. Então, tá aí, Dia Mundial da Voz, é sempre uma boa para você avaliar como é que tá a sua voz. Se aí você quiser mandar mensagem pra gente, pro 619-8611-9591, dá umas dicas aí pra gente, você dá aquelas gargarejadas pra preservar a voz. Entrevista. O setor de latas de alumínio para bebidas teve recorde de vendas em 2024 com a comercialização de quase 35 bilhões de unidades no Brasil. O crescimento nas vendas de 7,6% consolida o nosso país como o terceiro maior mercado mundial. Quando se fala em latas de alumínio para bebidas, não é só cerveja e refrigerante, não. A água em lata vem ganhando espaço também. Nós vamos conversar sobre o assunto com Cátilo Cândido. Ele é diretor executivo da Abralatas, que é a Associação Brasileira da Lata de Alumínio. Cátilo, muito bom dia. Obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado. Tudo bem? Bom dia. Um prazer é meu estar falando com a Rádio Senado e explicar um pouco desse setor, né, que passa na mão de milhares, milhões de brasileiros, mas muitas vezes é despercebido. Então, explicar um pouco sobre as latas de alumínio para bebida. Vamos começar explicando o crescimento das vendas de latas de alumínio para bebidas. A que se deve isso, Cátilo? Eu acho que quando se fala em crescimento de uma indústria, realmente a gente tem que tentar resgatar alguns fatores, né? O primeiro, se todos recordarem, em 2024 a gente teve temperaturas boas, né? A gente teve pouca chuva, um inverno curto em boa parte do país, e quando se fala em temperatura, isso tem uma ligação direta, né, com o nosso setor, com a venda de bebidas, né? Então acho que a questão de clima favoreceu bastante em 2024. Se nós olharmos pelo ponto de vista econômico, né, apesar de todas as dificuldades, sim, nós tivemos vários programas sociais do governo, muitos comentados e debatidos aqui na rádio, a valorização do salário mínimo e o pouco desemprego. Então, de modo geral, os índices econômicos também favoreceram. E um terceiro, que eu acho que eu não poderia deixar de citar, Gesiel, que eu acho que foi fundamental para o nosso crescimento também, é a ampliação das categorias de produtos na lata de alumínio. Então, antigamente, nosso ouvinte lembra sempre da lata de alumínio e lembra uma cerveja, né? Hoje são mais de 30 tipos produtos, né, em lata. Então nós estamos falando não só da cerveja em lata, mas também da água em lata, do refrigerante, da cerveja sem álcool, do café em lata, do vinho em lata, bebidas funcionais começam a chegar nas nossas prateleiras agora com probióticos, proteicos, biotina, colágeno. Então, enfim, eu acho que a ampliação da categoria ajudou bastante também no crescimento, que favoreceu a nossa indústria a estar na mão dos brasileiros em qualquer momento do dia. Novos produtos que estão preferindo também a lata. Eu lembro e tenho observado muito também, a gente nos supermercados e fazendo compras, a questão também das bebidas gaseificadas, né? A Cátilo também tem utilizado bastante as latinhas. E lata de alumínio é a cara da reciclagem, né? Eu pergunto a você, como é que está o reaproveitamento dessas latinhas? Continua no nível muito alto?
Olha, nós podemos afirmar, e essa é uma conquista não só da nossa indústria, mas do Brasil, envolve não só a nossa indústria, mas governo, os catadores, cooperativas, sociedade civil de modo geral, a população, os nossos recicladores, clientes, enfim, é um esforço conjunto de diversos setores e pessoas. Mas nós podemos afirmar hoje o Brasil é campeão mundial de reciclagem de latas de alumínio. Esse é um dado histórico. Há mais de 15 anos o setor recicla acima de 95%. Isso tudo, Gesiel, num período muito rápido, né? A nossa reciclagem ela tem um efeito muito rápido, uma média de 60 dias. Então você imagina, você está com uma latinha agora, indo para a sua academia, tomando o seu probiótico agora, pode ter certeza que com descarte adequado, essa lata vira uma outra lata em 60 dias para ser novamente vendida e consumida aqui no Brasil. Então, é um índice que muito nos orgulha. A média da Europa, por exemplo, é 73%, 74%. Então, para mostrar um pouco o quanto o Brasil tem evoluído nesse quesito. A gente disputa de frente a frente com o Japão e a Alemanha, que também tem índices muito altos, mas no último ano passamos a Alemanha e nos tornamos o país recorde, né, que alcançou o recorde mundial de reciclagem. Legal. Você falou também que nós somos o terceiro maior mercado. Me deu uma curiosidade de saber quem são os dois primeiros, Cátilo, com relação à questão. Nós perdemos para Estados Unidos e China somente. O mercado americano é muito grande, né? Eles realmente já estão mais avançados. A lata consegue penetrar em diversos produtos lá, bem consolidado, água, refrigerante, o percentual é muito grande dos Estados Unidos, e China também. Então, estamos com a medalha de bronze, digamos assim, em termos de venda de lata, mas em reciclagem, que é super importante, nós levamos o ouro ano passado. Uma medalha de bronze mais do que justificada, porque afinal de contas os dois primeiros lugares têm uma população muito maior e também já começaram muito antes da gente com relação a essa questão na utilização de latas de alumínio. Você falou agora também em Estados Unidos e China, não posso deixar de falar dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China. Isso de alguma forma impacta o setor, Cátilo? Como é que vocês aí da Abra Latas estão vendo essa guerra de tarifas entre os dois maiores mercados mundiais e de que forma isso afeta essa questão aí das latas de alumínio? Eu acho que é uma ótima pergunta, né? Tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? Todo mundo fala do efeito Trump ou do tarifaço, enfim. Eu acho que não há dúvida, Gesiel, né? Que volatilidade sempre e falta de previsibilidade sempre afeta o investimento, né? Então, não só agora, no momento que nós estamos discutindo essas tarifas, mas de um modo geral, sempre quando traz insegurança, falta de previsibilidade, acaba afetando os investimentos e o mercado recua, o mercado olha com mais atenção. Então, poderia-se dizer que curto prazo nós temos ainda uma previsão um pouco nebulosa, nós estamos com muita cautela, principalmente o nosso setor, mas temos uma característica aqui no Brasil que praticamente todas as latas vendidas e produzidas aqui no Brasil são consumidas aqui mesmo. Então a exportação para os Estados Unidos, no nosso caso, é muito pequena. É muito pequena e acaba que não afeta diretamente. Pode afetar indiretamente, assim como todos, né? Como eu comentava, investimentos acaba afetando a indústria como um todo. Então, a gente vê com muita cautela o ano de 2025, apesar de estarmos ampliando o nosso setor aqui. Estamos investindo aqui no Brasil, nós temos fábrica anunciada em Minas Gerais, já nova fábrica. Nossos clientes, né, os envasadores, também têm fábricas anunciadas aqui no Brasil. Então, nós não deixamos de investir aqui no Brasil de modo algum, apesar desse cenário um pouco nebuloso. Eu sempre digo, né, as tarifas podem prejudicar, a gente nos questionam muito, né, sobre essas tarifas. As tarifas americanas de fato podem nos prejudicar, quando, quanto. Eu acho que há sim esse risco, mas a gente não pode deixar de lado que pode nos beneficiar também na indústria, né? A gente tem que sempre olhar para o copo também por uma outra perspectiva. A busca pela competitividade, né, a diversidade de parceiros, a diversificação de parceiros, abrir, por que não, novas frentes comerciais, aí também é um dos nossos temas de casa que a gente tem trabalhando bastante.
Então é continuar investindo, o cenário ainda continua um pouco nebuloso, mas de fato apostamos ainda para um crescimento nesse ano para o Brasil, um crescimento novamente para a nossa indústria. Ok. Tem mais um minutinho aqui, Cátilo, vou dar a você a oportunidade de falar da primeira campanha publicitária da lata de alumínio no Brasil, a Lata Cadabra. O que é que a Abralatas pretende com essa campanha, Cátilo? É realmente uma campanha inédita. Se os ouvintes acompanharem ao longo dos últimos anos, a lata de alumínio ela teve uma venda e um crescimento muito grande no país, mas porém a gente nunca tinha comunicado, nós nunca, na história, se nós olharmos para a história, a gente nunca tinha feito nenhuma campanha, não tinha explicado um pouco afinal o que é a lata de alumínio. Então agora nós começamos uma primeira campanha inédita, onde a gente explica para o consumidor um pouco as vantagens da lata. Daí passa por gelar mais rápido, a preservação do sabor, a facilidade no transporte e a questão ambiental, que sem dúvida cada vez mais começa a ser um ponto relevante na escolha da compra, né? Produtos que realmente sejam reciclados e não apenas trazer a possibilidade de reciclá-los. A lata realmente ela é reciclada há mais de 15 anos, isso começa a cada vez mais contar como um ponto de decisão do consumidor. Então, a campanha muito nos orgulha, começou no Carnaval, deve se estender por mais alguns meses e busca justamente isso, Gesiel, mostrar um pouquinho o que é a lata de alumínio para a bebida e as vantagens que ela tem quando se opta por uma lata de alumínio para sua bebida preferida. Eu até entendo porque essa campanha ainda não tinha acontecido, Cátilo, porque eu acho que as vantagens são tão evidentes da lata que é fácil para a população perceber as vantagens desse tipo de envase. Obrigado pela entrevista, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Cátilo Cândido. Obrigado a vocês, até a próxima oportunidade. Um grande abraço. Conversei com o diretor executivo da Abralatas, Cátilo Cândido, falando sobre o setor de latas de alumínio para bebidas, que teve um recorde de vendas em 2024, falando também sobre as perspectivas diante da guerra tarifária e, por fim, também conversando com a gente sobre a campanha da Abralatas sobre as vantagens do uso da lata de alumínio. Entrevista. 21 de abril de 1960, data da inauguração de Brasília. A capital federal, então, completa na próxima segunda-feira 65 anos. E quem está aqui no estúdio para falar dos livros relacionados à capital federal é o Anderson Mendanha, aqui da equipe da Rádio Senado, ele que apresenta o programa Autores e Livros e também produz as dicas de leitura sempre ao ar às sextas-feiras aqui no Conexão. Anderson Mendanha, bom dia para você. Bom dia, Adriano, bom dia a todo mundo que acompanha a gente aqui no Conexão Senado. Mendanha, primeiramente, tem muito livro sobre Brasília à disposição aí dos leitores? Tem, Adriano, tem muita coisa à disposição, livros sobre a história de Brasília, livros também que falam da construção da capital como está hoje em dia. O que não falta por aí, que você encontra na Amazon, portais da internet e também nas livrarias, é livros sobre Brasília. Legal, então vamos aí às dicas, né? Que você tem, que você separou, você aí está sempre acompanhando aí os títulos, né, dos livros, e hoje o assunto é Brasília. Então, qual é uma primeira dica que você dá aí para os nossos ouvintes de livros ou de livro sobre Brasília? Eu vou começar com um livro muito gostoso chamado Histórias de Brasília, do João Carlos Amador. Ele é um livro que traz fatos, fotos da cidade em diferentes épocas, com um texto leve, bem informal. O livro surgiu a partir de uma página no Facebook e você pode encontrar ali histórias sobre os bairros, os blocos, as bandas de rock e outras curiosidades populares que interessam a quem mora em Brasília, mas também quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a cidade, como era a cidade no passado, como é hoje. Tem histórias muito legais em Histórias de Brasília, de João Carlos Amador. Uma segunda dica, Adriano, que eu trago é uma dica de peso. Uma grande dica que é para quem acompanha a gente aqui no YouTube é esse livro aqui, ó. Você a segurar, por favor, porque é pesado. Eita. Arquivo Brasília, de Michael Wesley, tá?
da COSAC Nafi. E a obra reúne fotografias e é um resultado de um trabalho de levantamento, catalogação e restauração de fotografias sobre a construção da cidade. São mais de 1.400 fotos, imagens em cores e preto e branco. Traz ainda textos de críticos reconhecidos e uma entrevista com Lúcio Costa. Entre 2003 e 2005, os artistas Lina Kim e Michael Wesley vasculharam os arquivos públicos e privados e fizeram o levantamento desse livro aqui, que é simplesmente maravilhoso. Já está comigo aqui, você já perdeu. Já perdeu, já estou comigo aqui, para pelo menos alguns dias eu vou pedir ele emprestado. Esse livro foi lançado por ocasião dos 50 anos do aniversário de Brasília, mas ele ainda está disponível por aí, você consegue encontrar sim. Tá bom, então vamos lá. Então tem esse livro aqui da Lina Kim, do Michael Wesley, né? Que é sobre Brasília, fotos aqui do arquivo de Brasília. Legal, gostei. Poxa, mas que livro denso, hein, Mendanha? Uma dica de peso. Legal. A outra dica que eu trago aqui agora é um romance, tá? Romance que se passa em Brasília, que vai contar um pouquinho da história dos candangos, que é O Preço de um Sonho, da Custódia Volney. Vai revelar os bastidores da construção de Brasília, com histórias desconhecidas do grande público. Essa versão aqui, disponível no Kindle Unlimited, tá? Disponível também em e-book, fácil de encontrar. Olha, Adriano, aqui vai trazer histórias dos bastidores da construção de Brasília, um paralelo das histórias desconhecidas do grande público, vidas de pessoas que fizeram Brasília e que os destinos foram traçados ali em meio à construção da nova capital. É um livro que traz um olhar voltado para os candangos, contando acontecimentos pessoais da época, como amores que estão reunidos ali nesse romance, mas é um romance histórico. Estamos conversando com o Anderson Mendanha aqui da Rádio Senado, né, da nossa equipe da Rádio Senado. Ele apresenta e produz, né, um programa Autores e Livros, que vai ao ar aqui na Rádio Senado. Fala para nós aí o horário do Autores e Livros, Mendanha. Fazendo um jabá aqui do Autores e Livros, sábado, 5 da tarde, domingo, 9 da manhã, disponível em podcast e no site da Rádio Senado, senado.leg.br/rádio. O programa dessa semana já está disponível, tá? É um programa especial voltado para literatura infantil, com destaque para literatura infantil produzida por indígenas ou com temática indígena. Então a gente vai trazer 2 datas especiais nesse programa. 18 de abril, que é o Dia Nacional do Livro Infantil, e 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas. Ok, então Anderson Mendanha apresenta o Autores e Livros e também o quadro Dicas de Leitura. Ele também, toda a sua equipe, né, se revezam aí, os participantes da equipe, no quadro Dicas de Leitura, que vai ao ar todas as sextas-feiras aqui no Conexão. Como nessa próxima sexta não tem Conexão Senado, por conta aí do feriado, então só na outra sexta é que você volta com o quadro Dicas de Leitura. Estamos falando aqui com Mendanha sobre dicas de leitura em relação a Brasília, já que a capital federal completa 65 anos na próxima segunda-feira. Mendanha, temos aí mais dicas de leitura sobre a capital federal? Agora eu tenho uma dica especial para as crianças e para os adultos com alma de criança. É um livro super bonitinho, é da minha filha Clarice. Brasília, O Sonho Encantado, de Alexandre Parente, com ilustrações de Gustavo Ramos. Aqui a capa para o pessoal do YouTube, a contracapa. Os desenhos são belíssimos. Adriano, esse livro aqui vai trazer a história da capital na forma de uma peça de teatro para o público jovem. Alexandre Parente disse que a ideia do livro foi incutir nos corações dos leitores o encantamento pela admiração que sentimos por essa cidade tão querida que é Brasília. E aí eu vou pedir licença para eu ler rapidinho o início desse livro aqui, só as primeiras páginas. Em um palácio encantado, na região centro-oeste do Brasil, vivia o rei Cerradão e sua amada esposa, Rainha Primavera. Era um reino de paz até demais. Estava faltando uma baguncinha, uma alegria de criança no castelo Capetinho para animar a família. No mês de agosto, houve uma seca forte no local. Um grave incêndio queimou muito rápido as cascas grossas das árvores
e o fogo quase destruiu o Palácio Real. Somente depois de muito trabalho, os bombeiros conseguiram apagar tudo. Para comemorar, o rei Serradão fez uma surpresa para a primavera. Plantou um lindo bosque de ipês amarelos e inaugurou ao som de cavaquinhos e violões, com um belo chorinho, o estilo musical preferido da rainha. E assim, o sorriso real voltou a florescer. Quer saber como é que continua essa história? Aqui, ó. O Brasília e o Sonho Encantado, de Alexandre Parente, com ilustrações de Gustavo Ramos. Legal. Então a gente está vendo aí, acompanhando com o Anderson Mendanha, várias dicas de leitura sobre Brasília. Geral realmente aí uma bibliografia bem rica, né, sobre a capital federal. E na verdade, né, Mendanha, porque às vezes a pessoa pensa assim, mas isso aqui é difícil encontrar, é numa livraria, eu vou ter que talvez ir num sebo, ou vou ter que ficar catando. Hoje com a internet a gente consegue muito, né, dessas obras aí, e também com o advento do livro eletrônico, dá pra gente pescar muitas dessas obras, né? Isso mesmo. Eu escolhi só dicas que você encontra com facilidade na Amazon e nos demais portais de livros. Esses livros também você vai conseguir encontrar em algumas livrarias e sebos. Então, se você se interessou por eles, não tem problema, não vai ter dificuldade para achar o livro. Daqui a pouquinho, lá no site da rádio, essa entrevista vai estar disponível e a relação dos livros vai estar lá também para você poder conferir com tranquilidade. E se quiser, pode ir lá no Instagram também e usar a hashtag Dicas, Autores e Livros, tudo junto, que a gente preparou um post especial com essas dicas de leitura aqui. Adriano, dá tempo de um pinga-fogo ali, só título e autor? Vamos lá. Então, rapidinho, mais algumas sugestões aí de leituras. Efemérides, as grandes datas de Brasília e JK, de Adilson Vasconcelos. Brasília, Kubitschek de Oliveira, de Ronaldo Costa Couto. Expresso Brasília, a história contada pelos candangos, de Edson B.U. E também 21 de abril de 1960, Brasília, Nova Capital, de Nadir Domingues Mendonça. Todos esses livros lá no site da Rádio Senado daqui a pouquinho. Maravilha. Anderson Mendanha, muito obrigado aqui pela sua participação, muito obrigado aí pelas dicas, um abraço para você e até a próxima. Um abraço para todo mundo e até a próxima e boa leitura. Aí então, esse foi o Anderson Mendanha, que trouxe aí dicas de leitura, né, sobre a capital federal, sobre Brasília, que completa 65 anos na próxima segunda-feira, 21 de abril. E como o Anderson bem disse, daqui a pouco essa entrevista vai estar no nosso site, senado.leg.br/rádio, senado.leg.br/rádio, para você aí depois conferir com calma quais são as dicas de leitura sobre a capital federal. Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade. Olá, eu sou o Bruno Lourenço e hora de Sinal Verde, espaço da mobilidade na Rádio Senado. No episódio de hoje vamos mergulhar nos detalhes do Relatório Global de Transporte Público 2024, publicado pela Movit. A Movit tem um aplicativo de transporte público que é o mais completo que eu conheço. Eu já falei aqui dele diversas vezes. Com o app é possível saber como fazer de A para B em várias cidades do mundo, com opções que vão do metrô a patinetes. O estudo oferece uma visão abrangente sobre as tendências e desafios enfrentados pelos usuários de transporte público ao redor do mundo, incluindo insights, aquelas sacadas ali específicas sobre o Brasil. O relatório analisou dados de milhões de viagens planejadas através do aplicativo Movit em 2024, abrangendo 50 cidades globais, e entrevistando 76 mil usuários. Entre os principais achados: tempo médio de deslocamento. Em várias metrópoles, os passageiros enfrentam deslocamentos superiores a 60 minutos diariamente em uma das pernas, ou mais de 2 horas no trajeto de ida e volta, refletindo desafios significativos na eficiência do sistema de transporte. Os piores números vêm do México, Colômbia, Peru e Brasil. Tempo de espera. Muitos usuários aguardam mais de 15 minutos em pontos e estações, indicando a necessidade de melhorias na frequência e pontualidade dos serviços.
integração de modais. O uso combinado de bicicletas compartilhadas com o transporte público, olha só que legal, cresceu 7% em relação ao último relatório, mostrando uma tendência positiva na adoção de alternativas sustentáveis. Preços. Usuários dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Turquia são os que dizem que o preço das tarifas é o principal desestímulo ao uso do transporte público. Cenário brasileiro. No Brasil, 10 regiões metropolitanas foram analisadas: Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Os dados revelam: tempo médio de deslocamento. O Rio de Janeiro se destaca entre as 10 cidades com o maior tempo médio de deslocamento, registrando 58 minutos. Porto Alegre, por outro lado, é a cidade com a maior percentagem, 62%, das pessoas que, ao fazerem seu deslocamento, gastam menos de 30 minutos. Brasília é com menos gente nesse quesito, 50%. Tempo de espera. Recife apresenta o maior tempo médio de espera no país, com 20 minutos, seguida por Belo Horizonte, com 19 minutos. Brasília, Campinas e Salvador vêm a seguir com 18 minutos cada. Curitiba é a cidade com o menor tempo de espera, 12 minutos, e com 60% dos usuários tendo que esperar menos de 5 minutos durante o deslocamento. Olha a importância aí dos investimentos feitos lá atrás, quando a capital paranaense e seu ligeirinho ganharam as manchetes no país. Formas de pagamento. A maioria dos brasileiros prefere o cartão de transporte como meio de pagamento, 71%. Em Curitiba, 15% dos usuários optam por cartão de débito ou crédito, enquanto em Recife e Porto Alegre, 14% ainda utilizam dinheiro. Percepções dos usuários. Quando questionados sobre melhorias que os incentivariam a utilizar mais o transporte público, as respostas variam muito. Em São Paulo, 36% dos usuários pedem mais veículos em circulação e 23% desejam horários mais confiáveis. Em Buenos Aires, essas estatísticas meio que se invertem, os passageiros querendo mais horários confiáveis e nem tão desejosos de frequência maior. Em Roma, 55% querem mais linhas. No Rio, Sampa e Buenos Aires, cerca de 14% buscam passagens mais baratas. E em Roma, esse número cai para 6%. O Relatório Global de Transporte Público 2024 da empresa Movit destaca tanto os desafios persistentes quanto os avanços no setor. Compreender as experiências diárias dos passageiros é crucial para moldar o futuro da mobilidade urbana, levando em conta as especificidades de cada país. E chegamos ao fim de mais um Sinal Verde. O que acharam do relatório da Movit? Se quiserem esmiuçar os números, entre lá em movit.com. E não se esqueçam, é possível encontrar episódios anteriores aqui do Sinal Verde, inclusive sobre esse aplicativo de transporte. Basta fazer uma busca na internet por Sinal Verde Rádio Senado, mais o assunto que deseja, por exemplo, Movit, que é MOOVIT, ou entrar em www.senado.leg.br/radio/podcasts. Um abraço a todos e até o próximo Sinal Verde. Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.